No dia 11 de dezembro, será realizado um plebiscito no Pará com o objetivo de saber se a população deseja ou não a divisão de seu território em 3 novos estados: Pará, Carajás e Tapajós. Mesmo se aprovada na consulta popular, a divisão ainda deverá ser votada no Congresso. Mas o resultado do plebiscito certamente terá forte influência na decisão dos deputados e senadores. Segundo os defensores da divisão, grande parte do território do Pará não recebe a devida atenção do poder público, principalmente por causa da enorme distância da capital, reforçando as desigualdades. Eles acreditam que 3 estados menores serão melhor administrados que um único estado grande. Já os opositores apontam o enorme custo para o país decorrente da criação de novos estados, que podem não ser capazes de se sustentar sozinhos e irão depender de parte dos recursos destinados às demais unidades da federação. Também acreditam que a divisão irá enfraquecer o Pará, criando 3 estados mais pobres que o primeiro. Qual será a melhor decisão para o povo paraense e para todos os brasileiros? Então, a criação de 2 novos estados no Pará pode ajudar no desenvolvimento econômico-social das 3 áreas. Haverá prejudicados? O que existe de concreto por trás do debate, muitas vezes emocional, entre as partes? Sobre este tema, eu converso com o economista Célio Costa, com o professor Gilberto de Miranda Rocha, da Universidade Federal do Pará, com o deputado César Alum, do PSD do Tocantins, e com o deputado Zé Geraldo, do PT do Pará. Você de casa, não deixe de enviar a sua pergunta para expressãonacional@câmara.gov.br, pelo 0800 619 619 ou pelo www.twitter.com/xnacional. Eu espero você. Começo com o economista Célio Costa. O senhor tem um estudo que defende a viabilidade econômica da divisão do Estado. Quais são os seus argumentos principais? Tem de várias ordens. Passa da questão geopolítica, porque nós vivemos um momento em que o Brasil está numa situação financeira muito boa. A região amazônica está vivendo ainda num passado, baseado num passado de esquecimento, de ausência do Estado, seja o Estado, o governo do Pará, seja o Estado federal. E essa é a oportunidade de se fazer uma descentralização administrativa e ocupar efetivamente regiões que estão abandonadas, como o oeste do Pará e o sudeste do Pará, e, enfim, promover a integração dessa região ao desenvolvimento nacional, abrir fronteiras e, sobretudo, efetivar a presença do Estado e a soberania nacional na Amazônia brasileira. Agora, pergunto para o Gilberto de Miranda, que é coordenador do Núcleo de Meio Ambiente, não é isso, da Universidade Federal do Pará. Quais seriam os contras dessa divisão, desse desmembramento em mais 2 novos estados? Bem, em primeiro lugar, é preciso que se compreenda que não se trata da divisão somente do estado do Pará. Não é? Às vezes se coloca essa questão como uma questão justamente que tem que ser resolvida regionalmente ou localmente. Mas nós temos em mente, né, e temos informações suficientes, inclusive no nome do Congresso Nacional, que se trata de uma perspectiva de revisão dos limites políticos administrativos nacionais. Então, antes de tudo, é preciso entender que se trata de uma questão nacional. Não é? O plebiscito, a forma como ele foi encaminhado, em tão pouco tempo, não é? Ele, logicamente, não dá subsídio para que a população possa se apropriar de todas as informações necessárias para uma tomada de decisão. Então, eu penso que, antes de tudo, o Estado Nacional deveria ter encaminhado essa questão para os órgãos competentes de discussões territoriais, entre os quais o IBGE, por exemplo, não é? No sentido de subsidiar o debate, em primeiro lugar no Congresso Nacional e, posteriormente, na região.
a Amazônia ela tem que ser tratada de forma diferenciada do conjunto nacional, não é? No entanto, nós temos movimentos emancipacionistas no Brasil inteiro. Como tratar esses movimentos? Como discutir isso? Será que a discussão deve ser realmente somente colocada no contexto, por exemplo, do debate político? Não é? É preciso entender que se trata da necessidade de revisão da malha política administrativa nacional. Por exemplo, nos anos 90, entre 88 até 1996, a partir da promulgação da Constituição Federal, houve uma revisão da malha municipal, no nível local. Não é? E nós sabemos que de 64 até 85 o país mudou do ponto de vista da sua estrutura de povoamento, do ponto de vista, por exemplo, da fundação de novas cidades. Não é? Então, é algo que tem que ser debatido nacionalmente. Infelizmente, penso que isso foi colocado, em primeiro lugar, como uma questão local. A gente volta para os acadêmicos daqui a pouquinho. Eu vou para os deputados. Deputado Zé Geraldo, o senhor que é do Pará, a gente viu no plebiscito, na antecipação do resultado do plebiscito pelo Instituto Datafolha, que os contra a divisão são a maioria, a favor são a minoria, mas aí a gente tem que qualificar também a maioria e a minoria, e os contra a divisão, que são a maioria, aliás, exatamente, que são contra a maioria, também são menos inflamados. Ou seja, aqueles que querem a divisão do estado do Pará, eles são com menos argumentos e talvez argumentos pouco emocionais. Aquelas pessoas que querem a divisão, elas podem ser a minoria, mas elas são mais inflamadas. Como é que o senhor sente os ânimos no seu estado contra e a favor? Eu acompanhei esse processo aqui no Congresso Nacional e eu sempre disse que depois da Constituição de 88 é muito difícil você criar estado se não tiver acordo político. Porque no Brasil nunca se criou nenhum estado com a participação do povo, com o plebiscito. O Tocantins foi criado por um colégio constituinte, o Mato Grosso do Sul ainda foi no tempo da ditadura. Agora, nós temos um estado todo votando. Então, se a maioria dos eleitores estivesse no Carajás e no Tapajós, eu poderia dizer que nós teríamos hoje 2 novos estados. Como a maioria está no Pará, e é mais de 1 milhão de eleitores, juntando os eleitores do Tapajós e do Carajás, o Pará tem 1 milhão a mais. E naturalmente que o Pará não quer tirar 2 territórios, até porque no mapa o território paraense vai ficar bem menor, que é um argumento, inclusive, né, dos contras. Então, na verdade, ambos têm razão. O povo do Tapajós, né, que viaja 3 dias de barco para chegar à capital, 2 dias de carro e 2 horas, 3 horas de voo, e que tem uma formação cultural muito diferenciada, inclusive, não só a geográfica, tem razão de querer a emancipação. Aliás, o debate tem mais de 150 anos em uma determinada região. A região do Carajás também tem razão, porque os governantes não chegam na maioria desses territórios. O povo elege senadores, eles nunca vão lá. Elege deputados federais, nunca vão lá. Elege deputados estaduais, nunca vão lá. O governador não vai lá. Os secretários não vão lá. As políticas não chegam lá. Então é natural que as pessoas querem criar um território que o governo está mais próximo, o Tribunal de Justiça está mais próximo, o Ministério Público, os deputados estaduais, né? A estrutura de governo. Imagine um cidadão gastar R$2.000 de avião para ir em Belém tirar uma licença ambiental, que ele poderia conseguir lá perto dele. Agora, isso não é um problema de todos os grandes estados brasileiros, e já faço essa pergunta para o deputado Halum, do PSD, o senhor que é de um estado que não existia, que estava previsto inclusive na Constituição, que foi desmembrado de Goiás. A experiência foi positiva, negativa? Como é que o senhor avalia mais de 10 anos depois? São 23 anos, né, que foi criado o Tocantins, e uma avaliação extremamente positiva. O nosso estado desenvolveu muito.
naquela época, o estado de Goiás tinha a região norte do estado como um peso morto, que achava que tudo que se requisitava para a região norte seria um desperdício o investimento. E nós vivíamos no isolamento. Então, naquele momento, o deputado Zé Geraldo tem essa razão. O governador do estado de Goiás, ele sentiu a necessidade da divisão e apoiou a divisão. E por isso que nós conseguimos, aqui na Constituinte, essa emancipação. Agora, o porquê que a região tocantina queria a emancipação? Era justamente por isso, pela ausência de governo. A ausência do governo estimula o movimento separatista. O estado do Pará, eu conheço e convivo bem o estado do Carajás, que divide conosco ali no Tocantins, e é comum a gente encontrar as pessoas do Pará procurando o Tocantins para fazer seu tratamento de saúde. As pessoas do Pará procurando o Tocantins para fazer sua faculdade. As pessoas do Pará dizerem assim, mas se nós tivéssemos estrada como vocês têm. Então, a gente sente esse desejo, porque o Tocantins é um exemplo de viabilidade de redivisão territorial no Brasil. Agora, o governador Simão Jatene tem dito que o problema não é um plebiscito. Aliás, é bom deixar claro que depois a proposta vem para o Congresso Nacional. O plebiscito não encerra a polêmica, é só um começo. Então, ele tem dito que depois do plebiscito é que começa o problema, porque novas assembleias legislativas são previstas, tem que ver como é que vai ficar a eleição, por exemplo, e o concurso público de novos funcionários para todos os poderes, Poder Judiciário local, inclusive, o rearranjo das cadeiras parlamentares na Câmara Federal, que só através de um projeto de lei complementar é que a gente pode aumentar esse número, e se não aumentar, vai haver briga entre as bancadas estaduais. O senhor concorda, Célio, quando o governador diz que o problema começa no dia seguinte ao plebiscito? Se o resultado for positivo. Eu não concordo. Se for sim, vai ser uma solução muito boa. Se for não, aí sim. É no dia seguinte o problema. Porque precisa equacionar um problema sério que o Pará tem, que é de falta de recursos. O Pará vive uma situação que, combinada, simplesmente não tem solução. É um estado imenso, população grande, regiões abandonadas, o drama ambiental, os dramas ambientais e sociais só se avolumam, e o que é pior, a arrecadação tributária do estado do Pará é muito baixa. Ele arrecada menos do que o governo de Goiás, que tem 1/4 do seu território e 1.600.000 habitantes a menos. Entretanto, Goiás arrecada 1,6 bilhão a mais que o Pará. Agora, por exemplo, existem questões nevrálgicas nesse debate. A receita de Carajás, que vem especialmente do minério, ela ficaria para Carajás? Olha, não iria para o estado do Pará? Essa questão é uma polêmica desnecessária, porque o minério é desonerado pela Lei Candir, na exportação do minério básico. Então, a rigor, o ICMS não fica na região. Ele tem uma compensação que é irrisória. Para se ter uma ideia, o Pará perdeu em 14 anos 21 bilhões de reais por conta da Lei Candir. E recebe aí coisa de 300 milhões por ano. Então, voltando à sua pergunta, se o sim for aprovado, não terá problema. É uma solução, porque equaciona o problema dessas regiões abandonadas, efetivamente abandonadas pelo poder público. Mas quando eu me referi ao minério, eu não estava me referindo especificamente ao ICMS, mas é questão geradora de PIB. Sim, não é? Ela é. E o projeto para desmembrar é exatamente para que todas as regiões cresçam igualmente. Mas ela não é, como ela tem sido posta, é que ela é determinante para a riqueza do Pará. Não é determinante para a riqueza do Pará. Agora, o Brasil precisa acabar de vez com a hipocrisia ufanista de dizer que a Amazônia é brasileira. Para ser brasileira, tem que efetivamente ocupar. O Estado tem que se fazer presente. O governo federal tem que se fazer presente também. Não é só o governo do Pará. O governo do Pará, o problema do Pará não é pelo tamanho da superfície do seu território. É porque a sua arrecadação é muito pequena para a população grande e a área grande. É essa a equação que não combina. Se ele tivesse um orçamento de São Paulo, não teria problema. E de que forma que os 3 estados vão ficar financeiramente autônomos, Gilberto? Bom, eu acho que uma questão importante dentro dessa discussão, já que nós temos a presença do deputado de Tocantins, é a comparação, né, que eu inicialmente coloquei,
que até certo ponto pode ser necessária, em alguns casos de proximidade, mas em outros desnecessária na medida em que não se resolve essa equação, quer dizer, de viabilidade. É preciso a gente estudar caso a caso. Eu gostaria de acentuar que a Amazônia tem uma peculiaridade. Não é? O Tocantins ele foi incluído na região norte pós-Constituição, pós a sua criação, não é? Por algumas características ligadas, por exemplo, ao processo de povoamento, as suas características geográficas. Não é? Mas eu penso que, do ponto de vista da gestão territorial, não é? Os estados da Amazônia, exceto os estados mais antigos, Pará e Amazonas, eles têm uma peculiaridade que é justamente a intervenção federal. Não é? Talvez um dos grandes problemas que nós temos, por exemplo, na Amazônia, seja a ausência de estados que possam compor o Pacto Federativo. Isso é, eu acho, uma das questões centrais. Nesse caso, Sérgio, eu acho que não seria bem a ausência do Estado, talvez do Estado do Pará, pelas suas próprias peculiaridades em termos de arrecadação e suas próprias condições. No entanto, o que nós temos é que 66% do território do Estado do Pará ele é, na verdade, governado, gerido pela União. Muitos dos problemas que a gente encontra na televisão, por exemplo, os problemas de conflito, não é? Os problemas ligados ao desmatamento, não é? Os problemas sociais na Amazônia, a invasão de terras indígenas, por exemplo, isso tem sido justamente o espelho da fragilidade do governo federal e não do governo estadual, uma vez que os governos estaduais, ao longo do tempo, eles não têm sido nem coadjuvantes do processo de gestão territorial. Eu acho que um ponto basilar importantíssimo na discussão da Amazônia é, em primeiro lugar, fazer com que os nossos estados passem a existir. O Estado do Pará, efetivamente, ele tem o controle do ponto de vista da construção de uma política agrícola, de uma política de distribuição de terras, somente em torno de 20% do seu território. E os 79%? Uma parte são unidades de conservação estaduais mesmo, né? No entanto, a maioria são federais, terras indígenas, a FUNAI que então implementa as suas políticas de gestão, são unidades de conservação federal, proteção integral ou de uso sustentável, né? Ou mesmo outros tipos, por exemplo, como aquelas afetações das Forças Armadas. Então, se existe uma crise, por exemplo, do ponto de vista de governabilidade ou de governança, no contexto, por exemplo, de realização de uma perspectiva de desenvolvimento na Amazônia, isso se dá, antes de tudo, é preciso que se diga, da falência, logicamente, do governo federal. Eu gostaria de fazer a correção, não especificamente do governo federal, mas do Estado Nacional, né, ao longo do tempo, que não tem, logicamente, sido feliz do ponto de vista, digamos assim, da realização de suas políticas. Tem sido políticas muito ligadas aos interesses econômicos, às vezes até transnacionais, mas pouco efetivas do ponto de vista social e ambiental regional. Eu vou começar a apimentar o debate com perguntas dos telespectadores. Uma pergunta para o deputado do Pará, de Júnior Vaz, de Minas Gerais, e ele quer saber o seguinte: de que modo a divisão do estado do Pará vai afetar os demais estados, os dois outros estados que seriam criados? Veja bem, primeiro até para responder, na medida que nós teremos no Pará, né, nas 3 regiões, nos próximos 10 anos, mais de 100 bilhões de investimentos, naturalmente que isso fortalece todas as 3 regiões. Então, nós não precisamos ficar preocupados que haverá inviabilidade de uma ou outra região, até porque o Pará ficará com 100% de área marítima, enquanto os outros 2 estados não ficará com 1 metro quadrado de área marítima, né? Então, se a gente for fazer esse debate, a gente percebe que não tem... Com relação aos outros estados, nós não teremos os outros estados dentro do Pará. Ou em relação a todos os outros? Porque ele pode também estar se referindo, digamos, que ele se refira aos repasses da União. Eu entendi a pergunta dele, certo? O que acontecerá com o Pará? Tem uma coisa que vai deixar de acontecer. Se o Pará, né, inteiro, nos próximos 5 anos, né, ele vai ficar entre os 5 maiores estados do Brasil, ele vai perder isso. Porque vai se dividir em 3, ele não terá esse status. Hoje ele já é o mais forte economicamente na Amazônia e será o mais forte, inclusive, disputando com o Centro-Oeste e parte do Nordeste, né? É verdade que haverá, sim, a distribuição do FPE
em vez de ser feito por 27 estados, será feito por 29. Então, isso sai exatamente dos outros estados. Mas isso não prejudicará os outros estados, porque também os outros estados, eles são favorecidos hoje por uma política de distribuição de recursos da União, que nós não tínhamos no passado. Hoje mesmo, por exemplo, foi aprovado, está sendo aprovado até amanhã, 208 milhões para municípios de até 50 mil habitantes para fazer saneamento básico do estado do Pará. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Então, se você somar amanhã o dinheiro que foi distribuído para os municípios de até 50 mil habitantes do Brasil inteiro, você vai ter bilhões, o que não acontecia há 5, 10 anos atrás. Né? Então, nós não temos esse perigo de São Paulo ficar menor, Minas Gerais ficar menor. O que existe aí é um outro debate. Quando essa matéria chegar no Senado, provavelmente nós teremos aí uma disputa razoável. Porque se você tem Rio, São Paulo e Minas, né, que são 3 estados poderosos, 9 senadores, e o Pará vai trazer para cá 9 senadores, então naturalmente que aí entra um outro tipo de debate. Por isso que essa matéria, se passar o plebiscito, ela continuará sendo polêmica aqui no Congresso Nacional. Né? Mas realmente é uma matéria polêmica, até porque nunca se dividiu no Brasil um estado em 3, se dividiu em 2. Em 3 é a primeira vez. Tanto é que um dos argumentos fortes dos contras é que estão retalhando, né, o Pará. Então tem umas coisas que acabam favorecendo, né, aqueles que são contra. Mas, naturalmente, que se você tem 3 estruturas de Estado podendo contribuir com o povo vai ficar mais servido. Se você tem um tribunal de justiça num estado do tamanho do Pará e você passa a ter 3 tribunais de justiça, isso é muito bom para o povo. Agora, os estados precisam gastar melhor. Eu acho que o Pará, ele arrecada mal e gasta mal. Por exemplo, nós temos 2 tribunais que gastam quase 200 milhões por ano. Tem um Tribunal de Contas dos municípios que gasta quase 100 milhões todo ano. Ou seja, um governador em 4 anos gasta 400 milhões. Minas Gerais tem 800 e tantos municípios e não tem Tribunal de Contas do município. Mas eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo também, mencionando, por exemplo, o papel de estados muito pequenos no desenvolvimento deles próprios, como é o estado de Alagoas. O tamanho do estado por si só não garante que vai haver um repasse maior da União para que haja o desenvolvimento econômico e social. O deputado Tocantins pode responder essa colocação? Posso. Olha, é uma questão, nós não podemos pensar que vai dividir o Estado e vai ficar tudo do jeito que está. A economia vai crescer. Nós temos que apostar nisso. O Tocantins, quando foi criado, a parte que tocou para o Tocantins ficou com 4% da arrecadação total de Goiás. E diziam que a viabilidade é que se nós atingíssemos 9% da arrecadação de Goiás, é o que daria viabilidade ao Tocantins, que hoje arrecada 14% do que arrecada Goiás. Então a nossa economia cresceu. Cresceu pela presença do governo. Cresceu pelos serviços essenciais terem chegado à população. Houve investimentos na região. Não é? Então, é aquela história do teste São Tomé. Tem muita gente que diz que tem que ver para crer. E eu acho que é o contrário, a gente tem que crer para poder ver. Então, eu creio que uma redivisão territorial estimula o crescimento da região. Economia melhor. Vou dar um exemplo claro. Quando nós dividimos, da parte de estradas pavimentadas, que tocou para o estado de Tocantins, tirando a Belém-Brasília, que é a rodovia federal, de estradas estaduais, nós ficamos com 180 quilômetros de estradas pavimentadas. O estado de Goiás ficou com 9 mil quilômetros. Hoje nós somos, na região norte, o estado com o maior número de quilômetros pavimentados. O Tocantins tem mais de 6 mil quilômetros de estradas pavimentadas e não deve nenhum centavo delas. Então, eu acho que... Aí a turma dizia, mas o Tocantins pegou dinheiro emprestado para fazer estrada, não vai pagar. Vai, porque a economia cresceu em função das estradas, aumentou a arrecadação de ICMS e pagamos o empréstimo. Então, eu acho que nós temos que acreditar que vai crescer sim a economia e os investimentos vão chegar na região. Se for partir para o pessimismo, aí não divide. Bom, eu vou pedir um rápido intervalo, lembrando que a gente vai continuar o debate daqui a pouquinho no segundo bloco com as perguntas dos telespectadores e lembrando que você de casa pode participar. Envie e-mail para o expressãonacional@câmara.gov.br ou ligue para o 0800 619 619. O Twitter é www.twitter.com/xnacional. Não saia daí.